Fala pessoal, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. É uma honra poder estar aqui novamente falando com você, ministrando ao seu coração. Claro que através do Espírito Santo de Deus, nós não estamos aqui por algo simplesmente na minha cabeça. Talvez se fosse assim eu nem estivesse, mas nós estamos aqui hoje, eu e o Ítalo que está aqui comigo, mais uma vez preparando algo do Senhor para o seu coração. Então eu peço que você abra seu coração, abra sua mente e permita que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a sua vida, possa falar com você. Esse é o nosso quarto encontro, quarta playlist, quarto módulo de mensagem, como você preferir chamar. Aqui nós não temos imposição de nomenclaturas. O único nome que é o centro de tudo aqui é o nome de Jesus Cristo. Então, quero que você fique bem à vontade. Espero que você tenha assistido os módulos anteriores. O nosso primeiro módulo, ou playlist, como você queira chamar, sobre paternidade. O segundo, sobre a batalha na mente. O terceiro, sobre o perigo do orgulho e o poder da humildade. E esse agora, sabe, é um módulo muito especial, assim como os outros. Creio que vai falar muito com você, assim como está falando comigo, que é sobre a sabedoria de Deus. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a sabedoria de Deus, porque eu creio que se nós entendermos o poder que é, sabe, através da nossa vida manifestar a sabedoria do Senhor, nós vamos viver de forma mais edificante, mais alinhada com os princípios de Deus, mais íntima e mais cheia do Espírito Santo, de toda a revelação que o Senhor nos deu. Então esse módulo, ele fala exatamente sobre a sabedoria de Deus. E o primeiro texto, o primeiro versículo que eu quero que você abra sua Bíblia, anota, sabe? Depois medita na palavra você também, acompanha com a tua Bíblia, acompanha anotando, para que Deus fale cada vez mais com você. E o primeiro versículo que nós vamos trazer aqui hoje é Provérbios 1:7, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Existe uma outra versão que diz: cruzamos o limiar do verdadeiro conhecimento quando vivemos em devoção obediente a Deus. Os teimosos, sabe tudo, nunca vão parar de fazer isso, pois desprezam a verdadeira sabedoria e o conhecimento. Olha que poderoso! Os teimosos, os sabe tudo, eles nunca vão conseguir desfrutar da verdadeira sabedoria de Deus. Por quê, Suiane? Porque se alguém já acha que sabe todas as coisas, essa pessoa certamente não dá espaço em sua vida para aprender algo. E a sabedoria de Deus, ela é revelada a nós quando nós compreendemos que sem Deus nós não somos nada. Que sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, quando a gente abre a nossa mente, abre o nosso coração, o Senhor nos enche, o Senhor se revela para nós através da sua sabedoria. Então, de início aqui, nós já podemos, digamos que, traduzir ou interpretar ou simplificar, trazer aqui para a gente uma linguagem mais simples. Diz assim, Suiane, o que diz mesmo Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E fazendo essa tradução para a nossa linguagem, é a gente dizer assim, que a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. Porque temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. E a obediência, ela é um ato de amor, é um ato de coragem, é um ato de comprometimento com Deus e com tudo aquilo que provém nele. Ou seja, todo aquele que anda em obediência a Deus, que anda com Deus, anda por caminhos de sabedoria. Porque a sabedoria, ela nos capacita, a sabedoria nos concede prudência, a sabedoria nos dá diligência, nos dá discernimento para tudo aquilo que formos fazer, que nos propusermos a fazer em nossa vida, em nossa caminhada. Na nossa caminhada aqui, nós precisamos da sabedoria. E precisamos compreender que, ao contrário dos sábios, existem os tolos, os imprudentes, os precipitados, os preguiçosos. É isso que a palavra vai dizer. Se você for ler todo o livro de Provérbios, você vai entender e perceber que sempre há, sabe, uma comparação entre o sábio e o tolo, entre o sábio e o imprudente, entre o sábio e o precipitado, entre o sábio e o preguiçoso. Então nós precisamos compreender
que a sabedoria de Deus, ela abre a nossa mente, ela nos dá, sabe, o conhecimento necessário para que nós venhamos andar de forma prudente, de forma sábia, sem precipitação, sem preguiça. Então, tudo isso nós aprendemos através do Senhor. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Diz assim, 1 Coríntios 1, do 18 ao 24. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes e anularei completamente seus planos. Onde está o sábio? Onde está o escriba deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, pois aprouve a Deus salvar os que nele confiam, pela loucura da pregação de Cristo. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Poderoso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo está dizendo porque uma vez o apóstolo Paulo ele foi levado, sabe, para falar para os gregos, para falar para os eruditos, para os filósofos daquela época. E também falava aos judeus, e todos contestavam a pregação de Paulo, né? E todos zombavam da pregação de Paulo. Mas o que é que acontece? Acontece que aprouve a Deus transformar a sabedoria do homem em nada. E a sabedoria da cruz, o poder da cruz, da pregação de Jesus Cristo crucificado, a sabedoria de Deus. Então nós precisamos entender que a sabedoria de Deus jamais ela pode ser comparada à sabedoria humana. O berço da sabedoria humana são os gregos, os seus filósofos, as suas filosofias, mas a sabedoria de Deus não. A sabedoria de Deus ela excede todo e qualquer entendimento humano. Para os sábios, segundo o entendimento da sabedoria humana, a cruz é uma loucura. E por isso que Paulo fala que a palavra da cruz, que é a manifestação da sabedoria de Deus, ela é loucura para aqueles que perecem. Quem são os que perecem? São os que confiam em si mesmo, no seu intelecto, no seu entendimento, na força do seu braço. Até porque quem poderia imaginar que a sabedoria de Deus seria manifesta através do sangue de Jesus Cristo? Olha só, quem poderia imaginar que a sabedoria ia se manifestar através do Filho de Deus, entregando a sua vida por amor de mim, por amor de você? Isso é uma loucura. Quem já se viu dizer que para salvar o mundo é preciso perder a sua vida? Que para encontrar o caminho correto é preciso você abrir mão dos seus próprios interesses? Quem poderia dizer e ensinar que se alguém quer vir a mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga? Quem poderia imaginar que ser sábio diz assim, se você quer ser o maior, seja como o menor. Se você quer ser senhor de todos, seja servo de todos. Que quem mais dá é quem mais tem. Que aquele que é como o menor se torna maior. A matemática de Deus ela não é como a nossa matemática. Ele diz que os que perdem são os que ganham. Porque quem perder a sua vida, achá-la-á, diz a palavra do Senhor. Então como é que as pessoas podem olhar para isso e dizer assim, essa é a sabedoria? Isso é loucura. Mas aprouve a Deus fazer essa pregação, a pregação de Jesus Cristo ser a sabedoria de Deus, que não se compara com a sabedoria humana, que não se compara com o intelecto humano. Tem muita gente tentando buscar, encontrar muitas coisas nesse mundo, vencer neste mundo. Mas a sabedoria de Deus não é para vencermos neste mundo. Até faz parte, porque as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Ela nos enriquece, não nos acrescentam dores, mas
A verdade é que a plena sabedoria, o pleno conhecimento de Deus não nos levará apenas a vencer neste mundo, mas nos levará, sobretudo, a vencer este mundo. E é por isso que nós precisamos entender. É por isso que nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Versículo 25, parte A, diz assim, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Quem perde é quem ganha. Quem se esvazia é quem pode ser cheio. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Versículo 28a diz: Deus escolheu. Ou seja, foi de forma intencional. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ou seja, Deus fez de forma intencional. Deus escolheu as coisas desprezíveis, versículo 27 e 28. Tudo aquilo que não é, aquilo que é vil. Ou seja, o que é descartado pela humanidade, o que a sociedade despreza, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas vis desse mundo, para aniquilar, ou seja, para jogar fora aquilo que é. Com que finalidade, Suiane? Com a finalidade de que nenhuma carne se glorie, ou seja, se ostente diante dele. Por isso que nós não podemos subestimar as pessoas, porque quando subestimamos as pessoas, estamos subestimando também o poder de Deus. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que está em uma situação difícil. Às vezes a gente vê uma pessoa que está passando por uma crise conjugal, uma crise financeira, pessoas que moram em situação de rua. Pessoas que para nós são desprezíveis muitas vezes por causa dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos errados. E aí Deus olha para essas pessoas e sabe o que Deus faz? Deus usa a vida dessas pessoas. Às vezes você pode encontrar uma pessoa na rua que você talvez nem dê nada por essa pessoa, mas que essa pessoa tem a capacidade de chegar até você e liberar sobre sua vida uma palavra de Deus. E você vai ficar sem entender nada. Por quê? Porque Deus foi de forma intencional aniquilar toda a sabedoria humana, todo conhecimento baseado em conhecimento próprio, em intelecto humano. Então, às vezes a gente quer desprezar, às vezes a gente quer rejeitar, às vezes a gente não quer mais investir nas coisas que Deus investe, porque aos nossos olhos não tem valor. Mas sabe o que é que está nos faltando? Sermos como José de Arimateia. Homens e mulheres que investem no corpo morto de Cristo. Talvez você olhou para alguém alguma hora na sua vida, não sei quando, essa semana, mês passado, há um ano atrás, e você duvidou que aquela pessoa poderia ser alguém. Mas existe um Deus que não olha para o nosso momento, que não olha para uma fase da nossa vida. Existe um Deus que olha para aquilo que nós somos antes da fundação do mundo, quando Ele nos elegeu nele, quando Ele conheceu todos os nossos ossos, quando ainda não tinha sido, quando éramos uma substância informe, quando não havíamos, nada, nenhuma substância, nada do nosso ser, Ele já nos conhecia. E esse Deus acredita exatamente na fotografia perfeita que Ele vê e que Ele sabe que está preparada para mim e para você, que um dia assentarmos com Ele e cearmos com Ele. Então nós não podemos subestimar as pessoas, não podemos subestimar, porque quando subestimamos, estamos subestimando o poder de Deus. E Deus usa quem quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, a gente gostando ou não, a gente falando bem ou falando mal, a gente entendendo ou não entendendo, Deus faz do jeito dele. E Deus é especialista em pegar pessoas improváveis e transformar em pessoas prováveis. Então essa é a sabedoria de Deus, a sabedoria que o homem não consegue entender, a sabedoria que muitas vezes o homem olha para a situação, olha para aquilo e rejeita, mas Deus não rejeita. Então Deus escolhe as coisas desprezíveis, vis, tudo aquilo que não é, tudo aquilo que muitas vezes a gente, porventura, possa descartar, mas que Ele não descarta, porque há esperança para todos nós. Então, agora que você entendeu um pouco sobre essa sabedoria de Deus, conforme está escrito na palavra, o que aprouve a Deus, o que foi que Deus fez, né? Como foi a pregação aqui do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, você agora está pronto para nós irmos para o próximo passo, tá certo? Que já está aqui no vídeo abaixo, que nós vamos falar sobre o que é a sabedoria de Deus.